Oi, gente, tudo bem? Resolvi fazer esse áudio, né, para falar um pouquinho como nós estamos também no Maio Laranja, né, e eu fiz um áudio aí falando para vocês sobre uma experiência minha de concurso de beleza, de passarela, de pedofilia, né, não exatamente passei por um abuso, né, no dia do desfile, mas que outras crianças passaram por essa situação. Eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado com a criança e com o adolescente. Todas as situações, seja de abuso, seja de tentativa, de perigo que eu passei, nunca tive nenhuma comunicação com os meus pais. E aí, hoje, para colocar esse áudio, esse vídeo na playlist dos relatos, tem um cuidado que eu acho que meus pais não tinham comigo. Eles eram bem cuidadosos. Nunca fui de ficar na rua, minha mãe nunca deixou eu brincar na rua, nunca deixou eu ficar saindo, eu sempre fui assim bem super protegida, na verdade. Minha mãe não deixava eu raramente posei na casa dos outros, viajar também só com os meus pais, mas tinha um descuido, sempre tem um descuido, né? Que era os atrasos, né? Os atrasos, meus pais sempre atrasavam muito para ir me buscar. Sempre, sempre. E assim, até na escola não tinha problema nenhum, né? A não ser que provavelmente os professores ficassem chateados, né? Quando era do ensino fundamental, porque a professora tinha que ficar aguardando, né? Que a minha mãe fosse me buscar, meu pai. Mas teve um dia, né, que eu já era adolescente. Eu tinha 15 anos. E esse dia eu fiquei com bastante medo, porque como eu não sabia andar sozinha na rua, né? Porque minha mãe não deixava andar sozinha na rua, sempre era com o meu pai e minha mãe. A gente fez, eu estava no primeiro ano do segundo grau, e daí a sala combinou de fazer uma festinha, não sei se era um churrasco, e escolheram a casa de alguém para fazer essa festinha, né? E aí foi feita essa festinha e nesse dia foi indo todo mundo embora, né? Os pais foram buscando e os meus colegas foram indo embora. E eu fui ficando. Naquela época, acho que 1996, não tinha celular, né? Não tinha comunicação. E aí eu fui ficando. E essa colega onde foi feita a festa, ela, apesar dela ter a minha idade também, dela ter 15 anos, dela, na época, né? Ela
eu diria que ela não tinha a mesma idade mental que a minha, ela tinha mais, né? Então, ela sempre foi diferente das outras colegas, o comportamento dela em sala de aula, ela era bastante sexualizada, né? Com os professores, com os colegas. E talvez por isso também, como ela era bastante popular, ela ofereceu a casa dela, né? Então ela era sempre pra frente, né? E eu não tinha amizade com ela. Eu sabia que ela tinha uma irmã mais velha, bem mais velha, não sei quantos anos de diferença. E pela irmã dela já ser adulta, a irmã dela tinha, que eu entendi ali naquele dia, ela tinha a vida dela, ela tinha a vida pessoal dela, um relacionamento amoroso, ela tinha um namorado e ela tinha a sexualidade dela. Só que, por ela ter uma irmã mais nova, a irmã mais nova, a caçula, acabou avançando no tempo, entendeu? Por conta da irmã mais velha. Então, e isso é outra coisa também, que eu, quando era criança, eu reparava isso. Muitas vezes o que se espera é que haja um adulto, né, que vá abusar da criança, entende? Que vai expor a criança, nem sempre. Muitas vezes é outra criança mais velha, às vezes é mais velha, às vezes não é mais velha, às vezes sei lá, psicologicamente mais velha, foi amadurecida antes do tempo. Então, essa minha colega, ela tinha essa irmã adulta e ela acabou ficando também extremamente sexualizada, né? E ela tinha um namorado também. E eu, com 15 anos, eu me lembro de estar sentada na cadeira, bastante aflita, olhando para a porta para ver se meus pais iam chegar. E eu carregava um livro, assim. Eu carregava livro para onde eu fosse, né? Eu amava, né, livros até hoje, né? Enfim. E era a maneira que eu tinha também, às vezes, de me esconder quando eu estava com medo. Estou com medo, está acontecendo alguma coisa, meus pais não estão chegando, eu estou com essas pessoas. Essa minha colega, para mim, ela era muito estranha, ela me dava a sensação de insegurança, de medo, por causa do comportamento dela, que eu achava extremamente agressivo. Para mim era agressivo, para ela era normal, para ela era engraçado, para mim era... O problema até então, que quando a irmã dela não era agressiva, a irmã dela era uma adulta, mas ela não era... Enfim, o comportamento da irmã dela não era agressivo perante mim, né? Mas a minha colega era. Ela estava ali na casa, os pais dela, não sei se estavam para dentro, estava a minha colega, o namorado dela, que eu nem sabia que era namorado. O problema de tudo não foi a festa com os colegas, isso aí foi bem saudável, porque todo mundo da mesma idade, foi tranquilo, não teve nenhum excesso, não tinha bebida alcoólica, nada. O problema foi quando 2 homens adultos chegaram na festa. Na verdade foi isso que eu fiquei com medo. O problema todo, era todo mundo da mesma idade ali, o problema foi no final da festa, que eu já deveria ter ido embora e não fui, quando chegaram 2 homens adultos. Aí eu fiquei com medo, por causa... não só por causa do comportamento da minha colega, mas porque quando ela se afastava, porque eles estavam se aprontando para ir para casa de alguém, né? De um dos homens adultos que chegaram. Chegaram 2 ou 3 homens adultos ali no final da festa, né? E eu estava sentada na cadeira
e eles sentaram à minha volta. E eu com o livro, e eu comecei a ficar acuada já. E aí, tanto a minha colega quanto a irmã dela começaram a entrar na casa para se arrumarem. E aí eu fiquei sozinha com eles. E o namorado da minha colega começou a conversar comigo. E ele não foi gentil, ele foi bem agressivo comigo. Então ele começou a dizer um monte de coisas para mim, que eu não vou dizer aqui, porque ele foi bastante agressivo. E aí eu que já estava com medo, eu fiquei com muito medo. E só que no final das contas, eu tive que aguardar, né, que a minha colega e a irmã dela se arrumassem. E eu tive que aceitar a carona deles, né, que eles até me convidaram para ir na casa desse outro, de um dos amigos dele. Eles iam colocar fita, naquela época era fita VHS, e iam assistir filme na casa de alguém. Só que como o namorado dela, aproveitando que ela estava longe, já tinha me falado um monte de coisa, eu fiquei morrendo de medo. Eu pensei assim, aquelas coisas que ele me falou, provavelmente, se eu for para casa assistir filme, provavelmente vai acontecer isso ou pior comigo, né? Então, eu vou pedir que eles me deixem na minha casa, né? Mas eu fiquei o tempo inteiro tensa, né? Porque meus pais realmente não chegaram, não me buscaram. E aí eu entrei no carro, porque era a única opção que eu tinha, entrar no carro deles, que foram esses homens adultos, a irmã da minha colega, eu. E aí eles pararam uma locadora, desceram, alocaram as fitas VHS, enfim, que eles alugaram. E aí eles me deixaram em casa. A hora que eles me deixaram em casa, eu me senti extremamente aliviada. Se bem que eu não achei que realmente eles iam fazer alguma coisa comigo, mas eu fiquei tensa, fiquei com medo o tempo inteiro. Então eu acho, eu vejo isso. Hoje eu vejo, né, as falhas dos meus pais, porque eu sou mãe. E um dos cuidados é cuidar, a pontualidade, né, de buscar. Porque quando você atrasa, mesmo de deixar na frente da escola, é perigoso, né? É perigoso que vá para outro lugar, é perigoso que aconteça alguma coisa, né? E eu achei... A gente acha, né, que as pessoas vão... Igual, por exemplo, eu não conhecia esse homem. Nunca tinha visto ele na minha vida. E ele agiu de uma maneira bem agressiva comigo e eu acho que ele queria demonstrar poder, né? E a gente acha que a gente dá brecha, não é assim. A gente não tem culpa de nada. Na maioria das vezes a gente está no lugar errado, na hora errada, né? E às vezes os danos são minimizados, né? Mas o perigo está sempre ali, às vezes no final de uma festa. Enfim, resolvi contar isso para vocês, porque eu acho que realmente a gente precisa tomar cuidado com os filhos da gente. É isso, tchau. Deus abençoe vocês.